Gostaria de agradecer a todos que compareceram a mais esse encontro do nosso grupo de pesquisa. E hoje a gente conta com a participação especial da doutora Ângela Gandra Martins, professora, doutora, mestre, enfim. Ângela, o teu currículo é tão extenso e tão qualificado que eu não sei nem por onde começar. Mas o mais importante é, né, uma grande amiga que eu conheci no Sul, apesar de ser paulista e estar morando em Brasília, e uma grande amiga da Roberta também, e que muito já me ensinou, especialmente sobre antropologia, enfim, com uma formação muito séria, muito especial em direito, em filosofia do direito, professora do Mackenzie, e nossa atual secretária nacional das famílias, é isso, Ângela? Secretária Nacional das Famílias? Sim, exatamente. No Ministério de Direitos Humanos. E, então, ela aceitou o nosso convite para que a gente possa conversar hoje sobre um problema que nós já destacamos no nosso grupo semestre passado, que muito tem nos preocupado, envolvendo a pandemia e o direito de família, que é a proteção da primeira infância, né? Então, como a primeira infância pode estar sendo afetada em relação à pandemia e os programas que nós temos para buscar essa proteção à primeira infância. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas à doutora Ângela. Nós vamos deixá-la falar à vontade e após a fala dela, quem quiser fazer perguntas, etc., pode ir postando no chat aqui, que eu e a Roberta a gente vai depois passando para a Ângela. Então, muito obrigada, Ângela, por estar aqui no nosso grupo de pesquisa, no nosso humilde grupo de pesquisa do IDP. Olha, eu estou muito, muito contente de estar aqui com vocês para falar desse tema maravilhoso também. A Ana tem muito carinho, sei o trabalho que ela faz, o carinho que ela tem pelos alunos, que é o mesmo que eu sempre tive, que é o que a Roberta tem, né? Nós nos dedicamos mesmo, agora eu estou como secretária nacional da família, mas sou professora de filosofia do direito, e principalmente, assim, dei minha vida, de fato, para a academia. Aliás, trazida pela Roberta que realmente me fez tomar essa vida acadêmica como uma meta mesmo, né, profissional. E eu queria falar, como eu estou lidando hoje como secretária nacional da família, eu queria falar um pouco como nós temos buscado a proteção da primeira infância, né? Então, eu vou fazer um breve resumo para entrar no tema. Uma Secretaria Nacional da Família, ela investe em políticas públicas familiares. O que é uma política pública familiar? Né? A gente pensa, já não existia isso no Brasil, qual que é a novidade? Uma política pública familiar, ela visa um fortalecimento de vínculos familiares. Então, qualquer ação externa que eu fizer, por exemplo, um programa Equilíbrio Trabalho-Família, uma licença parental, o que eu quero? Que a família tenha melhores condições para se dar bem, né? Para se estruturar, para se autoestruturar, sem ingerência, com respeito à liberdade, mas dando as condições. Se eu dou uma melhor condição de trabalho, as famílias têm um tempo maior, maior qualidade, né, no tempo, né, dedicado à convivência e assim por diante. Então, a meta da Secretaria Nacional da Família é o fortalecimento de vínculos familiares. E hoje nós temos uma estratégia nacional de fortalecimento de vínculos familiares que está estendida para todos os ministérios, como política pública transversal. Então, reforma tributária, tem que pensar na família, turismo familiar, agricultura familiar, fortalecimento de vínculos, e assim vai. E, por outro lado, ontem o deputado Henrique Mizaz também lançou no Congresso, né, um projeto de lei com a Política Nacional de Fortalecimento de Vínculos Familiares. Né? Por quê? Né? Porque a sociedade, evidentemente, né, nós temos a nossa Constituição que diz que é a base da sociedade, mas a política pública nunca se dedicou a essa base com tanta intensidade quanto tem se dedicado no momento. Né? E como se a gente pensasse na política pública, vamos botar o telhado, né? E não pensamos no alicerce. Então, se a casa não está bem alicerçada, vai cair em algum momento. Não adianta colocar o telhado. Então, nós vemos muito importante que seja uma política de Estado que a gente invista mesmo nessa autonomia de plataforma para as famílias, né? Fortalecendo os vínculos familiares. Porque, também falo uma coisa, nós vamos ver agora ao longo da exposição,
Hoje nós gastamos muito dinheiro público para apagar incêndio, né, com muito sofrimento humano. Né? Então, por exemplo, tem que ter Casa da Mulher Brasileira porque a mulher é abusada, sofre violência doméstica, tem que ter programa contra drogas e comunidades terapêuticas porque tem droga na família, porque tem alcoolismo na família, porque tem abuso, tem automutilação, tem suicídio, né, tem pedofilia, tem pornografia, tem tantas coisas que, se a gente chegar antes, na prevenção da prevenção, nós podemos edificar uma sociedade mais próspera, porque investir na família é erradicação de pobreza, e, ao mesmo tempo, com muito menos sofrimento humano e com uma sociedade mais equilibrada, mais harmônica, e assim por diante. Né? E a primeira infância é o olhar, nós temos um olhar, a menina dos olhos de uma família, porque é a hora que tu edifica um cidadão. Eu estou fazendo um pós-doutorado, que o tema é Família, Educação e Cidadania, né? Um pós-doutorado na Bélgica. Né? E eu estou trazendo esse tema. A família é uma escola de cidadania, é onde tu aprende direitos e deveres, exercitar a sua liberdade, a fraternidade, assim vai. Né? E se a gente edifica o ser humano desde o primeiro momento bem, ele vai crescer seguro. Então, nós decidimos, desta secretaria, também ter um enfoque para a primeira infância. A primeira infância dentro da família. Né? O que quer dizer isso? Né? Que o melhor que nós podemos oferecer para uma criança é um lugar onde ela seja educada, amada, respeitada, né, incluída. A gente trabalha muito com a inclusão de pessoas com deficiência na família, né, e aí ela pode crescer segura e, de fato, projetar também, né, para um bom futuro profissional. Então, nós queremos dar essa condição, também com trabalho, também tenho trabalhado muito com o secretário do Trabalho, dar condições de trabalho, né, para que as famílias possam ter trabalho, porque muitos dos problemas, muitas vezes, são econômicos, mas a primeira infância nós queremos oferecer para ela família. Então, tanto com políticas públicas que fortaleçam a família em si, quanto ontem, dia 25, né, foi o Dia Nacional da Adoção, nós queremos também, temos um programa que chama Família para Todos. Vamos dar família, né, para as crianças, para que elas possam crescer desde o primeiro momento dentro de uma família. E dentro desse programa de adoção, nós estamos focando nesse ano, vocês podem ler nossa cartilha, né, Adote um Amor, a adoção necessária, né, que não é só da primeira infância, é tardia, interétnica, de irmãos, e principalmente adoção de pessoas deficientes, né? Por quê? Pessoas com deficiência. Porque são 25%, onde nós temos 5 mil crianças para ser adotadas, para 35 mil pais, e o perfil, a conta não fecha. Né? Porque se busca sempre uma criança do jeito que tu quer, com os anos que tu quer, né? Da cor que tu quer. Infelizmente, a gente tem também promovido a adoção interétnica, né? Mas as com deficiência, de fato, não são adotadas. Então, 25% desses 5 mil, né, nós temos aí crianças com deficiência. Então, nós queremos oferecer a família para todos. Então, antes da pandemia, né, nós estávamos trabalhando muito, né, licenças parentais, né, para que pai e mãe pudessem estar no primeiro momento da primeiríssima infância, né, com as crianças, né, e pudessem acompanhar. Depois, com as empresas, um real equilíbrio trabalho-família, um home office possível depois da amamentação, combinando com as empresas, né? Então nós temos um programa que chama Selo Empresa Amiga da Família, que nós trabalhamos com os empresários também e com outras, e também no serviço público estamos tentando estávamos tentando, agora continuamos, né? Um equilíbrio trabalho-família, mas com home office mudou um pouquinho isso. E que a mulher também não perca o emprego quando ela volta de uma licença maternidade. Então, nós temos também ajudado as empresas a pensar
né, nesse papel insubstituível que os pais têm no seu lar e tudo que eles podem dar de contribuição social, né, a partir de um equilíbrio de trabalho e família. Nós levamos esse tema para o CDE agora, empresa, família, direitos humanos, foi colocado no Zero Draft, né, e levamos para a ONU também a empresa, envolver os empresários, envolver políticas públicas familiares que fortaleçam a presença dos pais para, principalmente, na mais tenra idade, né? Isso é a maior proteção que a gente pode oferecer, né? Vamos dizer, não só empresas, mas a gente tem trabalhado com a associação comercial, né? Familiarmente responsáveis, conseguir esse tempo de qualidade no lar, e agora a pandemia facilitou um pouquinho isso, de certa forma. Outro caminho que nós trabalhamos para proteger a primeira infância é a família na escola, né? Temos um programa com o MEC, né? Que está se delineando, perdeu o ritmo por causa da pandemia, tivemos que acudir mais o ensino a partir do lar, mas que os pais não deleguem as crianças numa creche ou na escola, né, e depois não acompanhem mais, né, porque é importante esse acompanhamento, a presença, acompanhar o desempenho, o fortalecimento da criança na vida escolar, né, e, por outro lado, em todo esse tema da educação, a gente defende a liberdade. Então, nós estamos defendendo o homeschooling, porque é um direito dos pais escolher o melhor benefício da criança, o que eles veem como mais adequado, né? As escolas abertas para os pais que veem importante trazer os seus filhos para a escola, porque não têm condições de saúde para tocar o ensino desde o lar. As escolas híbridas que estão sendo também propostas agora, para que também possam ter EAD e depois a socialização, e assim vai. Nós defendemos a liberdade na educação, mas a presença, a liberdade com responsabilidade, né? Assim, dessa forma, também se protege mais a criança na sua edificação cultural, escolar, profissional. Pois outra grande preocupação nossa, que já vinha como um desafio no âmbito familiar desde o início da secretaria, é a pedofilia e a exploração sexual. Maio também foi, dia 18, foi o dia, né, nós tivemos em Vitória para celebrar isso, né, para viver a memória da Araceli, né, que foi explorada. Tivemos no Rio e iluminamos o Cristo Redentor, né, de laranja, para lembrar, né, essa preocupação da sociedade em relação à exposição, né, das crianças, a defesa das crianças, a proteção familiar, social, né, estatal também, né, mas o que a gente vê muito importante é que haja maior conscientização e informação dos pais. Por isso nós temos um programa que chama Reconnect, uma cartilha que chama Família Protetora, né, para que os pais conheçam como os filhos podem estar expostos, né? Com 3, 4 anos a criança já mexe, conhece às vezes mais do que um adulto, né? Como mexer num iPad, etc. E quanta exposição há, quanta pedofilia há, quantos nudes são tirados, vendidos. As crianças hoje, elas muitas vezes são estimuladas porque assistem, né, estão expostas à TV, né, estão expostas. Outro dia eu estava até num lugar e começou a passar, era às 8h30 da manhã, um vídeo horroroso, assim, de exposição sexual muito forte. E era um cabeleireiro. Eu falei, olha, tem uma criança aqui assistindo. Não tem problema, não tem problema. Eu falei, tem problema, né? Tem problema. Essa criança não pode estar exposta. Mas o que acontece? Muitas vezes as novelas da noite são passadas para amanhã, à 1h da tarde a criança está ali, ou com a babá, com não sei o quê, que assiste, né? Uma coisa que vai estimulando também. Então, nós temos muita preocupação com o impacto da hipersexualização na criança, e muitas vezes sem a conscientização dos pais. Na segunda-feira nós tivemos uma audiência pública promovida pela Paula Belmonte, né, e a deputada,
E foi muito forte, tudo isso que a gente falou da erotização precoce também, porque nós discutimos isso no Pacto da Primeira Infância, na USP, há 2 anos atrás, sobre os influencers que as próprias pais lançam no mercado, menininhas adultizadas, né, e dançando como uma mulher, como um cabaré ali. Então, isso é uma preocupação profunda, né, porque a criança perde, né, o primeiro, vamos dizer, ela perde a infância dela. Se ela se hipersexualiza muito cedo, né, começa a se sexualizar e começa já a tratar de sexo com 4, 5 anos, enquanto ela não tem uma preparação nem física, nem pode causar muito conflito, né, para a criança. E, ao mesmo tempo, ela perde uma fase, isso que nós temos nos nossos estudos, o Observatório Nacional da Família se dedica a compilar estudos e isso comparar no mundo, no Brasil, né, etc. O que nós vemos é que, perdida uma fase muito importante, que é a infância, depois a adolescência, o ser humano nunca mais amadurece. Então, quando ele chega com 35 anos, ele é uma criança. E hoje nós temos dificuldade de encontrar seres humanos maduros mesmo, né? Porque muitas vezes podem ter perdido uma fase que era fundamental, né? Que a criança seja criança. A Damares fala muitas vezes isso, né? Nós temos até uma campanha que chama Tudo Tem Seu Tempo, né? Que era sobre a gravidez na adolescência, né? Mas muitas vezes ela fala isso, né? A criança é para estudar, a criança é para brincar, né? Ela tem que ter aquele mundo da imaginação, a brincadeira, e depois aí vai ter um estudo, e depois tem, né? A vida vai trazer o amor, o namoro, etc. Mas hipersexualizar ou sexualizar precocemente, muitas vezes faz com que a criança ela crie um conflito interior e não tenha uma fase que é decisiva. Quem não lembra da sua infância? Né? Quem não, a gente é edificado na infância, na adolescência, né? E aquilo, de fato, tem que cumprir o seu papel. Então, nós queremos proteger também muito como os pais, não é o Estado, quando a gente fez a família, sociedade, Estado, né? A família vem antes, sociedade depois. O Estado, ele protege a família, por quê? Porque tem que ter uma continuidade, não só por patrimônio, né? Porque as crianças têm que ter uma garantia de continuidade na educação, mas é a família que educa em primeiro lugar. Então, nós queremos, por isso, essas campanhas para envolver os pais na erotização, na conscientização, no aviso. Nós temos tristeza, assim, em relação à pedofilia. Aqui no nosso ministério, a gente recebe vídeos, a gente recebe por quanto se vende, por quanto, é muito triste, e com bebês até, não é? E olha, eu não estou, isso aqui não é um reality show, é de verdade, assim, né? Não é, quer dizer, vamos dizer, é um reality show, né? Então, tudo isso nós já estávamos trabalhando antes da pandemia, né? A pandemia trouxe pontos positivos e negativos, né? Eu vou citar os positivos, né? O home office fez com que, né, os pais tivessem mais tempo com os filhos, e principalmente as recém-mães que já tiveram que voltar de licença maternidade, elas usufruíram desse home office, e hoje nós estamos instalando, no governo a gente tem já bastante home office, e aqui também nós fazemos com liberdade. As mães que querem fazer home office fazem, as que querem vir, vêm, né? Evidentemente com produtividade, né? Mas isso levou a maior dedicação e maior atenção. Depois, houve também, como o fechamento das escolas, né, que as crianças, os pais acompanharam mais os estudos, o começo, né, a alfabetização até, né? Então, isso ajudou aos pais a não delegarem, a não se omitirem, e verem que afirmava a criança a presença do pai, né, no desempenho, acompanhando o desempenho escolar, né? E principalmente a relação mais real que virtual, né? Hoje, com esse programa Reconnect, a gente percebe que o problema não é a criança, né? E nem o adolescente, vamos dizer, em relação à tecnologia.
porque eles querem atenção. Mas quem se deslumbrou com o mundo tecnológico são os adultos, né? E que muitas vezes estão ali, né, grudados no seu celular ou na sua tela ou no seu computador e respondem tudo sim, não, tá, e não olha. Nós temos uma campanha que fala, né, olhe nos olhos e ouça o coração. Muitas vezes para ver o que está acontecendo com a criança, para ver qual que é a reação, principalmente isso, nós já falamos na adolescência, suicídio, automutilação, isso é decisivo, né? Mas a relação real fez também os pais perceberem que é muito mais rica, né, do que uma relação virtual ou do que uma adição à tecnologia, né? Então, de certa forma, isso nos trouxe benefícios e também a solidariedade intergeracional, porque hoje nós temos, infelizmente, até, né, no governo, nós temos um programa que chama Alô Vovô, que seria para denunciar violência contra o idoso. E os avós ligam para poder conversar, porque não tem com quem conversar. Então, nós também estamos tentando usar a tecnologia, vocês podem entrar nas redes sociais, a gente está com uma campanha, né, de solidariedade intergeracional agora, mas para que a criança, a primeira infância, ela viva a narrativa dela, né, que ela tenha o benefício, né, de ter um avô, de ter uma avó. Eu perdi minha mãe agora com Covid, né, infelizmente, agora nesse ano, né? Mas eu lembro os meus sobrinhos ligavam todos os dias para o hospital para mim, para saber. Eles tinham um elo com a minha mãe, né, assim, tremendo, né, e sempre com muito respeito à educação. Minha mãe sempre respeitou muito a educação dos meus irmãos também, né, assim, em relação aos filhos, mas havia um elo, havia uma narrativa, havia uma gratidão, né? E isso é muito importante também para a criança, conhecer a sua própria história. E, nesse sentido, a pandemia nos ajudou com a tecnologia a firmar, né, essa relação com os avós das crianças, que também é uma proteção. Muitas vezes, até pela experiência, os avós podem enxergar uma coisa e outra e ajudar os pais, né? Negativas, nós tivemos o que a gente tem enfrentado como desafio hoje, né, que eu queria dizer, né, da proteção, né, das crianças na pandemia, né? Nós tivemos o desafio das escolas abertas, que nós ficamos, de fato, eu apoiei o projeto, né, junto aos deputados e tudo. Por quê? Porque há muitos pais que não tinham condições de lidar, não conseguiam fazer o home office, não quisiam, e viam que a criança necessitava socialização, porque as crianças têm os seus perfis e só o pai pode saber, só os pais podem saber qual que é o maior, né, interesse da criança. Então, houve um impacto de socialização para as crianças. Evidentemente, nós temos muita preocupação com essa extensão, vamos dizer, da pandemia, que de certa forma já está se abrindo, mas tem do impacto que gerou nessas crianças, não estar com os primos, não estar interagindo, estar submissa a uma tela. Então, muitos pais estavam muito preocupados com a formação, muito tempo no computador. Ontem uma pessoa aqui na secretaria falou: meu filho fica pequeno, 3 horas na frente ali com 4, 5 anos, né? Ali olhando a tela. Nós, com esse programa Reconnect, sabemos que isso faz uma adição, faz um muito mal, né, para o desenvolvimento cerebral, né? Então, nós temos preocupação com essa exposição à internet. Vocês podem acompanhar no nosso Observatório Nacional da Família. Nós temos também essas publicações sobre o impacto da tecnologia na criança e assim vai, né? Então, essa é uma preocupação da pandemia. Outra preocupação foi a alfabetização. Por isso, porque teve crianças que perderam praticamente um ano, né? Então, nós também estamos vendo com o MEC, né, tanto da volta da escola, ou como a gente vai repor, né, para que essas crianças possam, dentro do possível, repor o que for necessário. O estresse, né? O estresse de ficar em casa, de perder, da perda. Muitas famílias, né, todos nós temos hoje uma história para contar da pandemia, né, de uma perda, né? Então, para alguns, houve algo de natural, a morte se tornou algo natural, né? Que
de certa forma, é positivo, né? Porque o medo também é algo natural que a gente tem que encarar na vida, né? Então, agora, como isso foi vivido, o estresse que se passaram, que passaram os pais, de uma morte abrupta, ou de uma... Então, tudo isso, isso uma grande preocupação. Nós fizemos agora um plano para a pandemia, para pós-pandemia, com o nosso Ministério, o MEC, e o Ministério da Saúde, né, para o acompanhamento da saúde mental das crianças na pandemia, né, ou pós-pandemia. Então, o acompanhamento com capacitação, nós vamos levar, né, para a família, agentes públicos e nas escolas, especialmente, né. Então, tudo isso, nós queremos, de fato, conseguir apaziguar um pouco esse impacto, e para isso também estamos estudando, temos consultores, né, de escola para entender um pouquinho o contexto da pandemia, para que a gente possa trabalhar esse estresse das crianças na pandemia. Outra coisa que vocês devem estar vendo na mídia, né, os órfãos da Covid, né? Então, esses órfãos, né, saiu de repente um número de 47 mil órfãos, né? Nós fomos atrás e falamos, olha, como é que pode ter? Não tá registrado, porque a orfandade ela é registrada pelo CNJ. Hoje a gente tem um sistema, vocês podem ir atrás até para em questão de adoção e podem divulgar o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né? Ele tem ali os números de órfãos que tem até com deficiência, e dá para acompanhar quantos pais tem toda a informação, né? Mas nós não tínhamos notícia, né, dos TJs sobre órfãos cadastrados, né? Então 47 mil para nós foi um número assim, né, alarmante. Por outro lado, nós não podemos falar, bom, um órfão da Covid é tão órfão quanto outro que está já como criança institucionalizada há muitos anos ali esperando, né? Então, nós temos que fazer esse trabalho com os órfãos da Covid vamos dizer, com justiça, com segurança jurídica, no sentido de saber se são órfãos realmente. Então, por isso nós estamos pedindo, o TJ do Maranhão, ele lançou, muito legal, né, uma recomendação que fala, né, que é preciso, quando diante de um óbito, já imediatamente dizer se deixou filhos e se tem outro cônjuge, né? Principalmente de primeira infância, né? Porque, nesse sentido, sim, nós podemos trabalhar família acolhedora. Então, para acolher órfãos reais da Covid, que sejam órfãos de pai e mãe, ou seja, às vezes, de família monoparental, né? E não tem a família extensa, nós temos um projeto que não é um projeto de adoção, é um projeto social. O projeto de adoção é um projeto de coração, é um projeto pessoal. O projeto social é a família acolhedora, né? Que até o Estado ajuda, dá uma quantia para acolher uma criança, para que ela não seja institucionalizada enquanto ela enquanto ela espera a sua adoção. Ao mesmo tempo, a gente está trabalhando muito a celeridade da adoção, que os prazos de adoção sejam efetivamente cumpridos, porque hoje, por falta de condições, muitas vezes esses prazos não são como os nossos prazos jurídicos, tem que protocolar a tal hora, tem que enviar a tal hora, não, né? Então nós queremos que esses prazos sejam vividos efetivamente para que as crianças não fiquem no abrigo. O Ministério da Mais muitas vezes fala, um dia no abrigo pode ser decisivo para uma criança ali, né? Mais um dia no abrigo. Então, é isso que nós estamos procurando, família acolhedora, para que as crianças, nós nem gostamos desse termo, não sejam institucionalizadas, né? E, então, seria um caminho para atender esses órfãos da Covid. E hoje, nós estamos já estudando aqui uma portaria que nós vamos assinar com o Ministério da Saúde e o Ministério da Cidadania, para continuar. Isso foi uma preocupação desde o começo do governo, né, das famílias vulneráveis, né, e principalmente as que têm crianças, né, a situação de primeira infância, até de população de rua, e assim vai, né. Então, isso a mídia não fala, mas nós demos
muito, mas muito auxílio. Não só o auxílio emergencial dos R$ 600, mas foi atendida, as famílias foram atendidas, além de cestas básicas, além de dinheiro repassado para os estados, né? Assim, foi incrível o que se foi feito para garantir a segurança alimentar das famílias. Vocês podem procurar também no site, porque isso tem, né, documentado, porque nós vemos muito importante a estabilidade econômica da família. Ao mesmo tempo, a gente vê muito importante a estabilidade emocional da família, porque, nesse sentido, a família que vai se estruturando, ela vai trabalhar melhor, né? E ela vai conseguir galgar melhor, né, a sua projeção econômica, não é? E mesmo agora no pós-Covid, né, as famílias que se dão melhor, elas têm mais condição de enfrentar os desafios da Covid, que para nós entendemos, né? Infelizmente, o econômico, que talvez pudesse ter sido diferente, o econômico, né? O educacional, né? A saúde mental, importantíssima, e o fortalecimento de vínculos familiares, né? Então, nesse sentido, é que a gente está protegendo a criança, nessas 4 linhas, e o coração da criança, né? Através de toda essa proteção, que maio foi um mês muito fecundo para a gente divulgar no Brasil esse perigo da exploração sexual de crianças e da exposição das crianças em relação a todo esse material e esse estímulo sexual que muitas vezes pode levar, né, depois, né, a um impacto físico mesmo, né, de abuso, etc. E principalmente isso que não ocorra dentro da família. Por isso nós estamos levando um programa que chama Famílias Fortes, né, para o Marajó, onde é o maior índice de promiscuidade sexual do Brasil. Ontem voltou uma pessoa também de Fernando de Noronha, falando que ali eles estão implorando uma ajuda nesse sentido também. As ilhas tem muito turismo sexual e assim por diante. Então, nós queremos proteger também as crianças para que elas tenham uma infância, para que elas sejam crianças, para que elas tenham uma família, para que elas tenham educação, né? E que, de fato, possam crescer de forma harmônica e um dia se constituírem, né, bons cidadãos. Mas elas são, né, e ontem eu tive a alegria de falar isso na OEA, e o Brasil foi muito bem visto, assim, que realmente é a menina dos olhos para nós, né? O nosso ECA diz, é prioridade. A primeira infância é prioridade para a família, para a sociedade e para o Estado. Então, gostaria de estar junto com vocês nessa luta. Muito obrigada. Obrigada, Ângela. Nós que agradecemos. Enfim, acho que você abordou todos os pontos que a gente pode imaginar de impacto, né, da pandemia, em especial na primeira infância, né? Essa primeira infância, então, que é caracterizada até os 6 anos. E nós temos uma pergunta aqui no chat, que eu vou fazer junto com outras considerações que eu acho que a gente pode encadear isso para te dar uma resposta até mais ampla, né? A participante, que eu acho que se chama Bruna, ela disse que ela também concorda com a questão da hipersexualização, né, com esses perigos, mas ela pergunta assim, como que pode se abordar esse assunto no seio da família? E aí, antes de passar a palavra para ti, eu acho que isso é uma questão que envolve também, né, o tema do Dia Internacional da Família da ONU esse ano, que é um reflexo da própria pandemia, a questão das tecnologias na família. E eu acho, enfim, além dessa questão de como que você pode, até pela sua experiência, pela sua formação, nos ajudar, né, a como tratar disso em casa, afinal de contas as crianças estão em casa, é isso que ela coloca. Eu acho que uma coisa que me chamou muito a atenção nessa questão da pandemia, em especial da proteção da primeira infância, é a ausência, digamos assim, de regulamentação, e talvez seja até quase impossível regulamentar essas novas formas de comunicação que surgem através da tecnologia. Porque, pelo menos a minha experiência pessoal, os meus filhos hoje, eles não querem mais ver televisão, né? Quando a gente coloca na televisão normal, eles pulam o intervalo, né? Pula o comercial, enfim, eles não entendem, eles já estão focados no iPad, no iTunes, nesses aplicativos.
E muitas vezes a gente não tem o controle sobre esses aplicativos daquilo que é passado para as crianças. Porque, bem ou mal, né, nos canais comerciais, o Ministério da Justiça ele faz uma classificação etária, ele busca horários, etc. E aí me chama a atenção que youtubers, né, muitas vezes voltados para as crianças que elas simplesmente se apaixonam e adoram, e aí eu falo de crianças de 4 anos, 5 anos, que hoje em dia, até por estarem fazendo aula online, já começam a aprender a mexer nessas tecnologias melhor do que nós, e que, por exemplo, no meio daqueles vídeos dele, que não tem controle nenhum do Estado, passam mensagens, às vezes, de cunho sexual, às vezes de cunho alimentar ou de propaganda, ou coisas que a nossa legislação, quando trata, né, da propaganda voltada para a criança, ela busca coibir, né? Mas tem alguns youtubers que falam abertamente o que pensam e fazem historinhas e falam palavrão e gritam e às vezes incentivam coisas que a gente não tem controle sobre a criança, né? Então, enfim, dentro de tudo isso que a gente passou nesse período de pandemia, isso me chocou muito foi o que mais me preocupou em relação à primeira infância, além, é claro, né, dessas crianças estarem afastadas da sua rede de apoio, mas porque esses aparelhos, né, segundo os meus médicos, os médicos que me acompanham, né, que acompanham meus filhos, eles me disseram que funcionam nas crianças como se fosse cocaína. 2 psicólogos e 2 pediatras me disseram já que a criança, nessa primeira fase, especialmente até os 3 anos, ela se vicia de tal forma em ver o vídeo, o youtuber, o videogame, estar sempre na frente da tela, que é equivalente a um vício em cocaína. E, bem ou mal, a gente está se comunicando e estudando assim. Então, dentro dessas considerações, Ângela, se você puder comentar alguma coisa para essa nossa colega que perguntou como abordar essas questões delicadas no seio da família, já que estamos todos em casa. Nossa, Bruna, a Bruna está aparecendo aí agora. Muito boa pergunta, né? Ana Paula, se vocês, sobre isso, que o mal que faz no cérebro, tem uns estudos no Observatório Nacional da Família, vocês entram, a Secretaria Nacional da Família, Observatório, a gente já fez 2 publicações sobre isso. Amanhã eu vou fazer uma live até com o Cristiano Nabuco, que é um psiquiatra que nos está ajudando sobre esse tema também, né? Porque os pais não têm noção do grau de adição e a danificação para a criança, né? E daí ele mostra até um cérebro de drogas e um cérebro de, assim, da criança já, né? Então tu tem muita razão. E é isso que é a conscientização. Cada vez que a gente faz esses cursos de Reconnect, agora vai sair em EAD, daí vocês podem pegar na plataforma da MEC, etc. Mas é impressionante ver que os pais saem assim, ó, não sabia, nossa, nunca imaginei, porque nós não temos essa informação. Então, passo por passo, o que nós estamos tentando fazer? É fundamental o envolvimento da família, né? Para saber, para acompanhar o conteúdo. Então, na nossa campanha Navegar no Baboa, o pai entra no quarto do filho, tem uma criancinha lá, com 4 anos, assim, 5 anos, falando, olha, tem um bichinho aqui, que ele está me falando isso, ele é meu amigo e tal, né? E o pai fala, filho, deixa eu ver o que é, etc. Né? E daí o pai vê o que era, né? Que era uma pedofilia, assim, alguma coisa, eu não lembro, tem vários, né? Mas era algo que vinha afetar a criança, né? Ok. Então, os pais, eles muitas vezes deixam, né? E eu vejo, eu vou muito, porque eu moro em São Paulo, eu fico bobo de dia, que o pai senta uma criança, já põe um negócio lá, e o pai já vai para o seu negócio, né? Assim, no voo, eu fico impressionada de ver. Os pais dão aquilo e não estão nem aí. E é engraçado, quando eu pergunto para os pais, para alguns pais, vocês têm, né, Bruna, que é interessante isso, eu falo, vocês têm filtro, né? Porque tem filtros, é possível tu contratar aplicativo de filtro e controlar, e saber o histórico, e ser informado, né? Agora, nem sabem, nem imagina, né? Então, isso é o envolvimento dos pais, né? Saber dos filtros, né? Por outro lado, eu estou trabalhando muito com a secretária do consumidor, aliás, que é muito amiga da nossa professora Cláudia Lima Marques, né? A Juliana Domingues, né? Que está aqui comigo.
ela tem multado fortemente. Por exemplo, multou agora a Vogue por umas fotos de crianças e não sei o quê. Ela multa, ela está entrando com o que é propaganda, que usa a criança e instiga a hipersexualização, ela está multando, né? Porque, e o Conanda junto, que é interessante, porque o Conanda tem uma maneira de pensar bastante assim, diversificada, é um conselho, né, e tal, mas eles defendem a criança na erotização muito fortemente, né? Então, nós também estamos trabalhando... Ângela, desculpa a minha ignorância, mas eles podem, dentro da nossa legislação, aplicar as mesmas regras a esses produtos do youtuber que as pessoas fazem em casa? Tipo, eu não quero falar o nome aqui da pessoa, porque eu também não quero me comprometer, não sei mas eu mostrei na minha aula de Direito de Família, eu mostrei um youtuber que enchia a banheira de Nutella, que é um dos que o meu filho de 6 anos mais gosta. Eu acho que nós não temos esse poder, né? A gente não consegue considerar isso propaganda, ou consegue. Ela está dentro da... O Estado pode? Não, mas isso qual é o grande problema, Ana? E acho que talvez o que a Bruna gostaria que a gente chegasse lá, né? A gente adoraria poder chegar. Esse moço tem feito muito mal. Ele tem feito muito mal, infelizmente, né? E nós procuramos, desde o primeiro momento, Google, Facebook, né? A Google, né, em geral, né? E pedimos para ser revisor confiável. Pela primeira vez, o Estado seria revisor confiável. Nós assinamos, a Secretaria da Família assinou o termo de revisão confiável e mandamos 3 pessoas para ser treinadas, para dizer isso não pode, isso pode, né? Isso aqui afeta a criança, isso aqui não pode. O que acontece? A liberdade de expressão aqui, que é uma lei, de fato, assim, não é uma liberdade de expressão que a gente, primeiro, não é saudável, segundo, não é igualitária, uns podem ter, outros não podem ter, né? A gente, de fato, em liberdade de expressão, nós temos uma insegurança jurídica e, de fato, uma injustiça que é muito grande, né? Agora, as plataformas de Google, vamos dizer, o YouTube, né, que é muito forte, a liberdade de expressão limita, porque daí tu entra num conflito, né? E mesmo como agora eu pedi, de fato, eu pedi, tive uma reunião, falaram que ok, para que todas as secretarias do Ministério fossem revisoras, e cada uma no seu âmbito, do idoso, né, a própria Ministério da Saúde ensina as meninas a tomarem o remédio abortivo, etc., que é um perigo, não é só por causa do aborto, mas é mais por causa também, muito pela saúde de uma guria de ter, e aquilo está, e não tem. A Damares, desculpa falar, Bruna, uma coisa muito triste. A Damares, outro dia ela falou assim, qualquer seu filhinho Google zoofilia e vê um monte de cena de sexo com bichos, né? Entende? Assim, e nós não conseguimos tirar isso, né? Então, de fato, nós precisaríamos, eu penso, na Suprema Corte, entender o que é liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? E não é porque uma plataforma é internacional hoje e que é globalizada, que então a legislação do país, né, ela tem que se assumir esse caráter global, né? Então se pode em outro país, pode aqui também, e assim vai. É muito difícil isso, né? Então, isso é uma meta, Bruna. Mas, enquanto nós não conseguimos, né, ajudar com que as pessoas pensem no bem comum, efetivamente, e sejam humanos nas suas postagens, né, e que ajudem efetivamente a educação, etc. e tal, né, nós temos que trabalhar nas famílias, porque não é o Estado todo-poderoso que vai conseguir resolver alguma coisa, mas se uma família acompanhar, souber o que a criança está vendo, a gente até na nossa campanha do Reconnect, a gente fala
conversa com o seu filho. Como nós vamos começar uma campanha agora que é o Family Dinner, que eu fiz essa campanha nos Estados Unidos, que era a refeição em família. Sentar na mesa, comer, ensinar a criança a comer, educar, olhar, perguntar o que tu viu hoje, o que tinha no seu celular, né? E a Damares fala muitas vezes isso também. Eu acho interessante que ela fala, não tenha medo de faltar o respeito com a liberdade do seu filho. Tu está realmente ensinando ele a exercer a liberdade, né? Isso são minhas palavras. Mas ela fala também, um dia ela fala, olha, o adolescente não quer que tu veja, então enquanto tu pagar as contas para ele, tu tem direito a ver que é tu que está pagando aquele celular. Então, veja o que está dentro do celular. Ela brinca, assim, ela fala, mas eu acho muito importante, e não é uma coisa de controle, é de educação, né? E de proteção também, né? Então, eu acho que o papel da família aí é fundamental. Nós esperamos, de fato, acompanhar com multas, com o que for, né? E nós agradeceríamos, né? Conseguir mesmo. Nós estamos lutando muito por essa revisão confiável, mas muito, Bruna, né? Porque é muito importante que houvesse um olhar mais profundo sobre essa realidade. Mas eu vou te falar uma coisa, Bruna, tem um pacto pela primeira infância, né? Que o pessoal trabalha, viu? Não só na adoção, mas na erotização. Existe uma preocupação muito grande, e como a gente viu isso em todos os estados, agora que, por causa do Maio Laranja e tudo, como há preocupação, ninguém quer isso, isso é um crime, isso é um crime. A Damares fala, olha, pedófilos e tudo, vocês soubessem como os pedófilos agem nas redes, né? A gente acompanha na ouvidoria aqui, né? É muito triste, e as crianças estão muito expostas a isso também, né? Então, vamos junto, Bruna, divulga aí tudo isso para os pais também, né? Para a gente ajudar. Por enquanto é o que a gente consegue, né? Ângela, até se eu puder só compartilhar rapidamente, há um tempo atrás eu fui na palestra com um psicólogo na escola do meu filho, que ele chamou para falar sobre sexualização na vida das crianças. E a gente fez um teste lá, nós pais, que através de aplicativos, sobre e ele mostrou quais eram as palavras mais pesquisadas na rede, e aí ele mostrou que muitas vezes o filho pega e pesquisa futebol, bola, e aí há todo um trabalho dentro da rede que traz propagandas muitas vezes, né, que vai puxando coisas para ele, muitas vezes inadequadas. Então, que na verdade, né, o que eu queria colocar aqui é que eu não estou criticando a internet e nem a liberdade de expressão, nem a Ângela, mas é a vulnerabilidade, especialmente em relação à primeira infância. E como a primeira infância hoje fica mais exposta a esses equipamentos, muitas vezes viciados, e nós pais estamos vivendo verdadeiros dramas. Eu mesmo já entreguei muitas vezes o celular para o meu filho, e provavelmente se eu estivesse sozinha em casa hoje, ele estaria aqui do lado com o meu celular para eu falar com vocês. Mas nós temos né, esse mundo que se tornou muito mais perigoso para as crianças. E aí, dentro dessa abordagem, o psicólogo falou para os pais, né, que educação sexual é uma coisa que a gente ensina para os filhos a partir dos 0 anos de idade, a partir que eles nascem. E vai desenvolvendo isso à medida em que as crianças vão crescendo, e cada família tem a sua forma de lidar, e que é importante a gente trabalhar com isso. Então, a Bruna perguntou como lidar isso em casa, né? Acho que cada família, dentro da sua ideologia, da sua religião, sabe como melhor abordar. Mas, no meu ponto de vista, é com sinceridade, respeitando a idade e o conhecimento da criança. Aí esse psicólogo passou para nós um videozinho para dar um exemplo de como os pais às vezes falam demais. E aí ele mostrou que é uma criança com a mãe cozinhando, e a criança escrevendo, aprendendo a ler, uma criança de uns 5 anos. E aí estava na frente dela uma garrafa de azeite extra virgem. E ela perguntou para a mãe, mamãe, o que é virgem? E aí a mãe faz aquela cena, ai meu Deus, e agora? E aí começa a contar toda uma história confusa e tal, aí conta, daí, aí termina e a criança diz assim, e extra virgem? Porque ela estava se referindo ao azeite, né? Então ele disse assim, olha, a gente precisa trabalhar a educação sexual com os nossos filhos desde que eles nascem. Com 2 anos, com 3 anos, eles vão aprendendo o próprio corpo, né? Eles vão vendo o irmãozinho tomar banho, a irmãzinha tomar banho, o pai, cada um tem a sua forma de lidar com isso, mas sempre respeitando
a própria curiosidade da criança, né? Aquilo que ela está te perguntando, aquilo que ela está precisando saber no momento, né? E preparando, porque a gente, por mais que tenha que lidar com várias coisas, a gente nunca sabe o que elas vão se deparar pela frente. Mas isso que é muito importante, né? Primeiro, por um lado, existe uma razoabilidade, né? Uma criança com 0 anos, ela não pensa em sexo, né? E existe toda uma ingenuidade natural que é muito bonita, e que é muito bonita. E a hora que ela desperta para a sexualidade dela também, ela mesma já não quer tomar banho com o irmãozinho, ela já se respeita. E eu acho que os pais têm que acompanhar isso com muita naturalidade. Mas o que eu acho, o que é importante é não forçar, não queimar etapas. Eu falei num evento internacional sobre ideologia de gênero nas escolas, e falaram que eu estava discriminando. Eu falei, olha, aqui nós temos um comitê de não discriminação, ideologia de gênero. O que é, o que eu não quero falar em ideologia de gênero, eu quero falar de doutrinação sexual nas escolas, entende? De começar a falar de sexo com 2 anos de idade, porque a criança não está nem preparada. Depois começar a ter experiência sexual com 5 anos, uma criança não tem hormônio, não tem nada, ela não sabe nem o que ela está fazendo, né? Mas tu estimula, né? Então, isso é preocupante. Então, eu penso que a gente tem que seguir a vida, como tu falaste, a pergunta, a curiosidade, mas por que eu vou estimular essa curiosidade? Por que eu vou fazer... Eu penso assim, muitas vezes, eu estou na escola para aprender, né? Para estudar, desfoca. A sexualidade, no ser humano, ela é um instinto forte. Então, eu vejo as gurias que começam a transar com 12 anos, adeus escola, né? Porque elas não conseguem mais prestar atenção. Então, o que eu vejo é que a gente antecipa, e muitas vezes, hoje, essa ideologia de gênero, ela pensa numa sexualização precoce, né? E de todo tipo, né? E a pessoa não está preparada para aquilo. Os pais, muitas vezes, não sabem trabalhar isso. É isso que nós estamos chamando, os pais, também, uma convocação. A nossa campanha da gravidez na adolescência acompanha o despertar sexual do seu filho, porque isso é natural, né? E tu vai ajudar ele a se entender até como pessoa, não é? Agora, a gente ainda não tem isso. Então, fecha os olhos, não vê o que está acontecendo, não acompanha o conteúdo escolar, e depois, outro dia uma mãe me falava isso, olha, peguei um livrinho, um folhetinho lá da criança, né, e ela lendo como que se masturbava a criancinha. Mas por que eu vou fazer isso? Faz a menina brincar com um brinquedo, né? Outro dia, uma pessoa que trabalha aqui na secretaria falava assim, olha, meus filhos não têm celular, não tem, mas à noite a gente faz brincadeira com jogos. E eles jogam xadrez, jogam não sei o quê, jogam... E aquilo é um ambiente familiar, todas as noites, cada noite, um escolhe um jogo. Muitas vezes o pai não quer fazer isso, mas é interessante isso também. Dá outra opção, um filme juntos, que a gente faça um cinefórum, conversa, assiste, comenta, né? Agora, o que eu acho muito importante, Ana, muito importante, primeiro, que os pais acompanhem, tu estava lá e ouviu, né? E eu acho que a gente tem que rebater também e falar, mas tu acha que uma criança com 0 anos, ela está preparada para ficar falando, sei lá, com 2 anos, para falar de sexo? Não, para se experimentar? O que eu quis dizer, Ângela, é que uma coisa é sexualização, outra coisa é sexo, né? E que a gente conhecendo o nosso corpo, então, entendeu? E a gente conhecendo isso é uma coisa natural. Ele de certo estava trabalhando com as categorias de Freud, quando ele fala da sexualidade, que não quer dizer exatamente sexo que nós estamos falando aqui, que começa no 0 ano mesmo. Ele estava trabalhando com as categorias de Freud. E que cada fase tem as suas questões. Então, lá pelos 7, 8 anos, às vezes é importante a gente acompanhar para poder explicar à criança que às vezes ela vai chegar na sala de aula suada, com asa, e os outros ainda não. Né? Então, porque o seu desenvolvimento, ou às vezes se surpreende com a coleguinha menstruada, enfim,
são coisas que às vezes, a gente tem que aprender a trabalhar sabendo o que é saudável daquilo que não é saudável. Até porque os nossos filhos, preparados com aquilo que faz parte que é saudável, conseguem se defender daquilo que não é saudável, que muitas vezes a gente não consegue. Ana, mas nesse sentido... Só uma observação que eu queria fazer, que a Ângela não sabe, né? Que eu agora sou aluna de psicologia, né, Ângela? Eu estou cursando psicologia e eu estou fazendo a disciplina de psicologia da infância. Na psicologia da infância, existem vários autores que explicaram como é que a infância se desenvolve. Tem os autores da psicanálise, que é o Freud e o Erik Erikson, tem os autores da psicologia do desenvolvimento cognitivo, que é o Piaget, tem os psicólogos do desenvolvimento social, que é o Bandura. Então, cada um deles vê o desenvolvimento da criança de uma forma. Tá? O Bandura, por exemplo, trabalha com categorias de... Eu não entendi a pergunta dela, desculpa, eu entendo, né? Não, o que eu quis dizer é isso, que, na verdade, a abordagem que se dá depende também dos conceitos que tu está trabalhando, né? Então, de repente, a abordagem ali do profissional foi uma abordagem mais psicanalítica, freudiana ou neofreudiana, ou um psicólogo pode trabalhar, por exemplo, com uma perspectiva mais da sociabilidade da criança desde o 0 ano, né? O Bandura, por exemplo, é um que fala da modelagem, né? Eu aprendo pela modelagem. Modelagem de quem? Os pais são os primeiros modelos. Então, ele defendia que a criança aprendia muito mais com o testemunho e com a conduta dos pais do que propriamente com aspectos inatos dela. Então, tem tudo isso, né? Já os freudianos são muito da questão dos aspectos inatos. Então, a criança, ela tem primitivamente algo que busca o prazer. Daí vem toda aquela questão, por isso que se puxa para a sexualidade, né? Mas aqui, a única comentário, assim, só para adicionar, que eu ia fazer, né, a respeito dessa questão que a Ângela colocou da criança, e que eu concordo totalmente, tá, da erotização precoce, é que, assim, uma criança aos 6 meses, ela já tem o que se chama na psicologia de permanência do objeto. Aos 6 meses, ela já sabe o objeto mãe, o objeto pai, o objeto tio, o objeto vó, e sabe que quando esse objeto sai da vista dela, ele existe. 6 meses, tá? Com 2 anos, ela já começa a ter uma perspectiva da diferença de sexos. Que eu sou uma menina e o outro é um menino, tá? E, inclusive, o Piaget, ele é criticado por autores contemporâneos, assim, no sentido de que ele teria subestimado a capacidade de uma criança menor de 6 meses de conhecer. Tá? Então, o que a Ângela está falando é muito importante, porque eu vi que teve uma pergunta ali, você acha, então, que antes dos 3 anos você poderia, digamos assim, já iniciar uma erotização? Sim, mesmo que a criança não perceba, existe um nível cognitivo que pode, sim, significar uma erotização, que ela, daqui a pouco, poderá, dependendo do seu desenvolvimento, tratar como natural. Então, uma mãe que dorme com a criança, que toca na criança desde pequena, essa criança, ela vai estar o quê? Ela vai estar aprendendo, até pela modelagem, que isso é natural. E não vai perceber que isso, na verdade, ultrapassou todo o desenvolvimento natural de infância dela. Então, eu acho importante esse ponto, viu, Ângela? A gente não pode subestimar a capacidade de uma criança de conhecer. Então, realmente, mesmo que a criança seja pequenininha, tu não pode expor ela a nenhuma situação de erotização, porque tu não tem certeza do que ela vai captar daquela realidade que ela está assistindo. Então, eu acho que é bem nessa linha, não sei, Ângela, que tu estava falando aí, né? Mas é isso, eu vou ter que sair, porque eu estou aqui com 2 Pois eu ia te pedir desculpas agora, que a gente acabou começando uma conversa aqui mais demorada, e a doutora Ângela tem um compromisso, ela abriu uma brecha na nossa na agenda para nos atender, mas eu gostaria, então, de ficar o compromisso da gente fazer um encontro especial. Mas eu só queria, Ana,
Eu só queria fechar esse assunto, porque como eu tenho recebido muita demanda dos pais sobre a sexualização nas escolas, quando tu começaste a falar, eu entendi que era nesse nível, né? E a Roberta fez um esclarecimento interessante, né? Até porque os estudos que nós acompanhamos com razoabilidade, né, mostra essa evidência de que uma criança começa a despertar para se entender como homem, ou menino, ou menina, a partir dos 6 anos, que vocês podem ver, né, a hora que a criança já fica sem graça de tomar um banho junto, né, que ela já tem uma reação de pudor natural, né, então isso é o que nos confirmam os estudos razoáveis. Hoje, com a erotização e com a ideologia de gênero, falando claramente, né, o que nós vemos? Um estímulo para a parte sexual do ser humano muito forte, como se fosse uma vertente altamente decisiva, que eu penso, é muito importante, a sexualidade do ser humano é super importante, mas é um instinto, como assim, tu não precisa começar a ficar muito preocupado que o ser humano vai querer comer, porque ele vai querer comer, é um instinto que ele tem, não é? Então, agora, se eu hiperbolizo esse instinto, onde não há nem liberdade, nem maturidade, eu posso criar um animal, né? Eu posso criar uma pessoa sem racionalidade nem relacionalidade, porque o sexo ele passa a ser para esse indivíduo algo egoísta, de retorno pessoal, masturbação, isso, prazer com homem, prazer com mulher, prazer com não sei o que, e isso é muitas vezes o fruto da hipersexualização. Hoje nós temos que acudir depois aqui, suicídio, automutilação, drogas, etc. Quando tu vai ver as razões, frustrações afetivas. Por quê? Porque toda a sexualidade humana está ligada a algo muito mais profundo, que é a capacidade humana de amar e de manifestar através do seu corpo seu amor também, né? Então, quando eu hipersexualizo e mostro a biologia humana, como tomar um copo d'água, né? beija daqui, faz não sei o que lá, essas crianças, elas podem ter experiências, mas aquelas experiências tornam elas muito infelizes, né? E olha, eu não vou ficar entrando aqui em as demandas que eu recebo dos pais sobre erotização e sexualização nas escolas. Então, o que a Roberta falou, é assim, depende da abordagem que eu vou trazer, eu vou sexualizar ou não uma criança, né? Então, eu tenho que ter uma abordagem correta. Agora, quem é capaz de enxergar isso? Os pais se acompanham. Fala, olha, isso aqui está estimulando o meu filho. Eu adorei aqui que uma pessoa botou uma coisa até engraçada, que a criança falou, mas eu ainda sou muito nova para pensar nisso, né? A criança mesma já se identificou como, não é o momento, né? Então, isso que eu acho importante. Existe uma razoabilidade humana, existe uma racionalidade humana, existe o que a gente chama de self-evident, que é a evidência, que não precisa tanta explicação, a gente percebe, né, quando uma criança começa com hormônios, já se despertar para uma adolescência, né? Então, por que nós vamos perder a fase natural? Eu sou muito pela defesa do ser humano como tal, né, como a ontologia, né, porque até a família faz parte dessa ontologia, né? Agora, quando eu começo de fato, perder a noção das coisas como elas são, né? Como que seria mesmo o despertar sexual, que momento, qual é a maturidade, eu realmente o meu produto final não vai ser bom, né? E sempre com sofrimento humano, porque as crianças hipersexualizadas, elas não se sentem amadas, e elas são muito egocêntricas, elas precisam de retorno, e olha, e elas são as que estão, né, são presas, né, perfeitas para os pedófilos, porque elas vão ter curiosidade nesse sentido. Olha, sexo e comida para o ser humano são dois instintos muito fortes, não precisa estimular, né, tá? Porque ele vai vir na hora certa, tá? E graças a Deus, porque isso é natureza, tá? Agora, se eu estimular uma criança a comer, ela vai vai ser obesa, né? Então a gente tem que ensinar a comer, não tem que ensinar, né? Não dá para dar feijoada, tem que dar papinha. Se na nutrição, que é um instinto tão forte, a gente atua com racionalidade, e se tu der um monte de comida, tu mata uma criança, né?
a mesma coisa em relação ao sexo. É um instinto mais forte, né, ontologicamente, antropologicamente, do que a comida. Né? Então, por isso, pais, pelo amor de Deus, acompanhem. Né? Nós temos algo, a gente tem um filósofo dentro de nós, a gente sabe sentir o cheiro do que é natural, do que não é, a gente sabe o que é produto de mercado interesseiro, porque há muito dinheiro envolvido na indústria do sexo. Eu acompanho isso noite e dia, em todos os sentidos. Né? Então, não sejamos, sei lá, não estejamos à mercê de teorias super explicadas, etc., que a nossa racionalidade fala, não é isso. E o nosso amor de pais enxerga muito mais longe do que isso também. Então, por isso, a proteção da criança começa na família. Nós estamos fazendo tudo para conscientizar essas famílias. Mas eu não estou aqui discriminando nada nem ninguém. O que eu acho errado é que o tema de sexo seja trazido como uma feijoada para um bebê que devia estar tomando leite, entendeu? Porque não é ainda o estômago dele, a cabeça dele, o coração dele não estão preparados para isso. E tu vai colocar um instinto forte ali. Só que esse instinto vai transformá-lo em menos racional, menos relacional e mais animal, que é o que a gente vê hoje. E sexo vem sempre junto com violência. Eu tive em saudade, só para terminar, sexta-feira eu tive em saudade para abraçar aquelas mães perdendo seus filhos na escola, né? Naquela escola. O rapaz que matou, né? Estava assistindo um videogame, pegou, já entrou na escola, né? Matou as duas professoras que tentaram salvar as crianças, matou duas crianças, e eu vi a criancinha que foi cortada ali no pulmão, né? E estava ali, tá bem, né? Olha, eu fiquei impressionada de ver. Eles falaram, esse rapaz quando ele ia matando, ele falava mais um ponto, assistindo videogame, né? E os pais falaram isso, né? A gente perguntou a gente foi para abraçá-los e nós que sentimos abraçados, porque de uma serenidade na dor, de uma aceitação, e cada pai me trouxe uma lição. Um falei, o que nós podemos fazer? A mãe que perdeu a Sara falou assim, eu me ponho à disposição de vocês para ajudar a que nunca mais nenhum pai sofra isso. Precisamos de família, precisa fortalecer a família. Esse rapaz, isso talvez não tenha tido algo na família. Nós precisamos fortalecer as famílias. A outra falou, né, educação, né? Nós temos que ajudar a educação, né? E o outro falou de Deus, né? Cada pai falou uma coisa. Agora, o que eu digo disso tudo? Né? Quando o estímulo sexual é forte, vem a violência junto. Quem é aluno de direito lembra o tribunal de júri, sempre quando a gente ia ver, por que fez isso? Estuprou, não sei o que lá, e sempre depois fez muito mais do que deveria, assim, de matar, assim, sofisticadamente. Porque eu vi num filme. Não, porque assim, porque é uma posse sobre o outro. O sexo mal conduzido leva uma posse sobre o outro. E a posse da vida também, a posse de poder bater, matar, vem junto, porque a gente se animaliza. Né? Então, esse é o perigo que estão expostas as nossas crianças, ao sexo, à violência, e a gente precisa trabalhar também com serenidade, com respeito à liberdade, com diálogo, etc. Mas hoje eu ouvi uma pessoa falar, e também ouvi isso na audiência pública, a deputada Paula Belmonte, que tem 6 filhos, uma graça, ela falando assim, eu sou leoa, nós temos que ser leoas em relação aos nossos filhos, né? E hoje eu ouvi a mesma coisa ali com uma outra deputada, leoas, né? Leoas para proteger esses filhos, para proteger a roupinha, para que a criança não seja adultizada, né? E é isso, a gente pode mudar essa sociedade, né, para uma sociedade mais racional e relacional nesse sentido. Olha, é isso que eu tenho que falar, minhas agendas aqui vão encalhar todas. Eu ficaria aqui horas com vocês. Mil perdões e muito obrigada por ter dedicado esse seu tempo a gente. E depois nós precisamos, então, marcar um outro encontro para falar mais especificamente sobre esse tema, que eu acho que é muito importante. Ainda mais muito nesse legal, ano sobre a questão da tecnologia, né, que todos nós estamos... Da tecnologia, isso a gente pode falar bem legal, né? Podemos marcar, viu? Mas eu trabalhando muito esse tema. Eu gostaria muito de agradecê-la, é uma honra para a gente ter a sua participação aqui, muito obrigada, e até uma próxima, então, você abrilhantou o nosso grupo. Obrigada.
peço super desculpas de não poder ficar mais. Eu fico, nossa secretaria fica à disposição de vocês e perdoa vamos dizer, essa rapidez final, né? Estresse, mas é que eu estou com duas coisas. A gente agradece muito pelo seu tempo. Muito obrigada, Ângela. Obrigada. Um beijo grande para todos, Rob, um beijo especial aí para toda a família. Aí eu já acabei de ver o Levi passando aí, manda um beijo também, tá? Para toda a família, Ana Paula. Beijo. Muito obrigada. E obrigada a todos que participaram aqui acompanhando o nosso debate. Até mais um encontro. Obrigada, Ângela. Beijo. Tchau. Obrigada. À disposição.